Porque depois não vai ser bom dia, pode ser não, pode que seja não bom dia, né? Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, novamente, falando sobre 2024 e a numerologia, né? Agora com esse olhar através da numerologia, né? Antes de mais nada, né, antes da gente começar, eu gostaria que vocês fizessem uma respiração, tá? Aqui comigo, eu vou fazer, que é uma preparação, sempre eu faço, com a intenção da live, né? Porque é muito importante esse ano de 2024, pela numerologia também, porque tanto a astrologia quanto a numerologia, elas são ciências irmãs, né? São conhecimentos, saberes milenares que falam de diferentes formas a mesma coisa, né? Então, tanto a numerologia quanto a astrologia para esse ano, ela fala sobre a sustentação material, que é o número 8, né, que é o executivo, né, dentro da numerologia, né, de 1 a 9, sustentação material baseada na sustentação espiritual. Então, por isso que eu gostaria de fazer essa respiração, porque a respiração, e depois a minha convidada vai falar melhor do que eu sobre isso, né? Mas pelo que eu sei, eu vou falando aqui, a respiração, ela é a prática perfeita, né, para nos mostrar a importância sempre dos dois lados, do que a gente enxerga, o que a gente não enxerga, do que está dentro, o que está fora, né? Então, ela é tão simples que ninguém, não vou falar ninguém, olha o 880 do 8, né? Que eu tô aqui já tô, vamos dizer assim, encarnada aqui falando para vocês. A respiração, ela mostra a importância que é o trazer para dentro e o jogar para fora, né? Essa, vamos dizer, troca que a gente precisa fazer com o meio, né? E para que a gente sobreviva, né? Para que a gente viva, né? E viva melhor. Então, trazer o ar para dentro, trazer o que está fora, né? O que a gente está enxergando e colocar para dentro o que está fora, né? Que aí é o desafio do número 8, como é o desafio de Saturno, né? É colocar o que está dentro para fora, né? Contrair é uma energia do ano, né? Então, é importante que a gente consiga fazer esse relaxamento, né? Para que o coração funcione melhor, né? Porque na astrologia nós estamos, não tem gente como não falar da astrologia junto aqui. A astrologia, nós estamos esse ano que vai entrar com a Lua em Leão. Leão é o coração, né? E a Lua não é o Sol em Leão, né? Não é a luz em Leão ali, né? Vamos dizer assim, é mais valorizado, pede para nós olharmos esse coração, o que está dentro aqui de nós. Como é que está? A Lua sempre é dentro, né? As nossas emoções, as emoções de alegria, né? As emoções de luz, né? Que nos iluminam, né? Os sentimentos nobres, né? Então, para isso, uma respiração, ela é importantíssima, porque senão nós ficamos com o nosso coração
sem o movimento, né? A gente contrai esse movimento. Então aqui o objetivo é fazer a coisa fluir, tá? Fazer a energia fluir, a nossa vida fluir, dentro de um ano que vai ter tantas coisas mais facilitadas e os desafios, tá? Então vamos lá, eu vou pedir para vocês comigo aqui, fazer uma respiração bem rapidinha, né? Para que a gente se sintonize e coloque uma intenção legal aqui, tanto para a live quanto para a nossa vida, né? Que sirva assim de exemplo para nós, né? Porque não é porque eu estou falando para vocês que eu tenho facilidade em fazer, né? Eu estou com vocês na prática de tudo. Então vamos lá. A intenção aqui é pedir que vocês pensem uma coisa muito legal, o que aquece o coração de vocês, sabe? Cada um tem, um vai pensar num bicho, eu penso no bicho, o outro pensa numa criança, no filho, na filha, outro pensa no relacionamento, outro pensa no... E aí vai. Mas tragam aqui nesse momento, nessa respiração, uma imagem muito legal, tá? Que vocês trabalha a ocitocina, né? Que é esse hormônio da felicidade, que o coração cada vez fica mais saudável e bate melhor, tá? Porque dentre tantas previsões, dentre tantos sensacionalismos que nós temos aí, o nosso coração ele vai ficando triste, vai ficando com medo, né? Vai ficando duro, sabe? Então, é esse o objetivo dessa respiração que eu gostaria de fazer com vocês e que eu procuro praticar para olhar coisas boas, né? Trazer o bom, trazer o alegre, esse é o grande desafio, tanto do número 8, né, na numerologia, quanto que é mais material, né? Que é mais terra, mais prático, quanto Saturno, né, na astrologia. Então vamos lá comigo, é uns minutinhos só, inspirar, procurar expirar só pelo nariz, né, fechar os olhos e trazer essa imagem que só você sabe, que traz alegria para o seu coração, se conectar com essa imagem, que desperte o amor, tudo que é maravilhoso para você. Inspira umas 3 vezes e expira esse amor. Esse amor, esse afeto, ele nos aterra, né? Pode abrir os olhos, quem tiver com os olhos fechados, e a gente volta aqui, né, para a live com o coração mais aquecido, né, com o coração mais feliz. Não importa o que está lá fora, não importa o que está acontecendo, não importa o que você está vivendo, tá? Porque todos nós estamos no mesmo planeta, né? Da dualidade. Então, isso é um exercício que eu deixo aí, tá? Que eu aprendi, né? Eu aprendi justamente como eu coloquei aí, a partir de 2013, que eu entrei em contato com o yoga e com a meditação, e eu simplesmente, foi realmente um divisor de águas para mim, né? Porque eu consegui saber, né, como eu trago essa energia, né, do amor, né, essa energia que limpa, que nos protege, que nos eleva a nossa energia, eleva, né? É a questão
estão cansados de ouvir falar nisso, mas eu não tenho como não falar. Da sintonia, né? Que a gente sabe, mas é bem desafiante a gente ter essa consciência bem clara, para na hora que nós tivermos, baixarmos no sentido de ser uma sintonia mais densa, né? A gente conseguir elevar, porque é essa sintonia de amor e de elevação que o ano vai pedir, né? Através dos acontecimentos, porque nós somos, dentro do mundo, né? Dentro da nossa natureza humana, a gente precisa sentir, né? Sentir para que a gente se movimente, né? Por exemplo, se eu quero ficar feliz, eu não tô legal, né? Ou, desculpe aqui, retornando, né? Eu só vou fazer um movimento se eu não estou me sentindo bem, né? Eu não vou me movimentar se tudo tá legal, se tudo tá... Não vou, tá bom, né? Então é esse movimento que a vida nos pede, né? Verdadeiro, né? O 8, ele é depois do 7, né? E o 7, vamos dizer assim, é o bruxo da numerologia, né? Então, é meio um escorpiãozinho da numerologia, tá? Então, ele enxerga além, né? E para que no 8, porque é sequencial a numerologia, é que nem os signos, né? As casas do zodíaco, ela vem numa sequência para que a gente consiga viver todas as etapas da vida, todas as personalidades e se aprimorar dentro dela, sendo que uma complementa a outra, né? O 2 complementa o 1, o 3 complementa o 2 e aí vai, né? E é isso que eu tô falando do 8 complementa o 7, né? Ou o material, que é o 8, a matéria, porque nós vamos estar buscando muita segurança, né? A questão bem de querendo segurança material, proteção. Então, para ter isso, nós precisamos estar com as emoções, né? Por isso que fala elevadas, positividade, esperança, confiança. Isso vai ser muito importante. E para que a gente consiga isso, nós precisamos ter uma prática. Pela minha experiência, eu não sei como é que as pessoas conseguem sem alguma prática, ou um ritual, alguma coisa assim, porque a numerologia e a astrologia são saberes que nos abrem a consciência, né? Nós temos o terceiro olho, a gente consegue enxergar melhor através do autoconhecimento, enxergar o que está além, né? Mas nós precisamos também nos complementar com uma prática de silêncio, não só mental, né? De buscar conhecimento, buscar saber o que a gente não sabe, mas parar, né? Fechar os olhos, né? E conseguir, vamos dizer assim, digerir tudo isso, não de uma forma mental, mas num formato, outra palavra muito importante para 2024, a forma como nós falamos, a forma como nós fazemos, ela precisa estar embasada, né, sustentada por uma vontade que nos eleva, que é a vontade que a gente veio, o que a gente realmente veio fazer aqui, né? Isso é o espiritual, né? Que nos deixa com o astral legal, né? E fica mais fácil nós vivermos os desafios que vão ter sempre. Então, voltando, para ter força, vontade e disciplina naquilo que a gente está fazendo, nós precisamos estar fazendo o que nós viemos para fazer, né? E aí entra esse conhecimento espiritual, não é religioso, é espiritual, né? Nós sabe como eu vou passar a minha experiência, ensinar-me a fazer isso, né? Quando eu estou lendo um mapa, quando eu estou lendo tanto o mapa numerológico quanto astrológico, sabe quando tu sente que tu tá fazendo o que tu tem que fazer, tu fica imerso ali, né?
E é uma coisa que me traz energia. Então, energia é a palavra também. Porque nós estamos falando da matéria, um ano da matéria, né? Efeitos que a gente enxerga. Então, nós precisamos do outro lado. Sempre é assim, gente. Olha aqui, ó, eu trouxe aqui. Daqui a pouco eu tô chamando a minha convidada, tá? Só vou terminar aqui. Eu tenho aqui a ampulheta, né? Que é o tempo, símbolo do tempo, né? De Saturno, né? E olha só que interessante isso. Eu vi agora, nem tinha me tocado, tá? Vou passar para vocês. Olha aqui o número 8. Não é o número 8? Ó. Não é? Olha só os dois lados aqui, ó. Olha aqui o infinito. Maravilhoso isso, né? A simbologia, nós olharmos e observarmos o que os símbolos, os formatos nos fazem, nos falam. Bom, gente, deixa eu botar aqui minha ampulheta. Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Como é que vocês estão hoje? Hoje, nesse dia, nesse momento, no agora. A gente está falando sempre de previsões, é que muitas previsões não adianta, né, gente? Eu sei que vocês gostam, mas nós precisamos também falar de como nós estamos agora. Agora é o momento, né? O momento para nós nos conectarmos com coisas boas. E todo mundo na sua vida tem coisas legais, situações legais, uma lembrança muito legal, né? E também o que não é muito legal, tá? Não adianta olhar a pessoa e dizer, ah, não, aquela lá não tem, é humana, faz xixi e faz o número 2, né? Tá? Eu vou chamar agora a Ali, né? Que eu convidei, ela foi uma intuição. Por que eu convidei ela? Foi uma intuição. Logo depois que eu fiz a live sobre o movimento, da musculação e tal, do exercício, né? Eu tive uma intuição, porque esse ano do número 8, voltando, o ano da matéria, bem do material, né? Da prática, fala muito do que interessa é a prática, não é o que a gente fala, não é. Se tu fala o que tu pratica, legal. Se não, nem fala. Ou que tu tenta praticar, pelo menos. Então, fala disso. Então, o trabalho da Ali, do yoga, né, ele é maravilhoso, ele cabe perfeitamente nesse ano, né, que é o yoga vivência. Então eu achei muito, primeiro foi a intuição que me veio para convidar, e aí eu entendi depois por quê, veio o mental me explicando que ela faz um trabalho com vivência, e a vivência é essencial esse ano. Então deixa eu chamar ela aqui, tá? Para que a gente possa conversar, tá? Só um pouquinho. Ali, vamos ver aqui. Só um pouquinho, gente. Ah, chamei, ela tá entrando, ó, que legal. Deixa eu ver aqui, eu tô vendo a imagem, só não tô te vendo. Agora sim. Seja bem-vinda, Ali, Prof. Ali. Gratidão, Cibele, gratidão. Eu só tô com um probleminha aqui só um pouquinho, que eu Não tô tem problema, sem... vou tomar uma água aqui já. Peraí. Eu não tô conseguindo ver você. Mas será... Bom. Mas tá funcionando aqui. Tu tava me vendo? Estava te vendo, agora só tô vendo eu mesmo aqui. Tá. Eu não... Alguém Eu pode sou me dizer meio... se estão me vendo? Eu quero saber se se o pessoal tá me vendo. Alguém me diz aí se estão me vendo direitinho? O restante? Será que é só tu?
É, acredito que sim, vamos ver. Se o pessoal puder responder aí. Eu agradeço, gente. Alguém pode me responder? Tá, então é só eu aqui, então. Estou perdida. Tá, não, não tem problema. Tu quer que eu te chame de novo? Não, vamos continuar aqui, não tem problema. Tá, mas tu não tá me enxergando, né? Sim, sim, Não, tá. As duas, todas estão, todo mundo tá te vendo. Obrigado, menos eu. Cíntia. Hã? Menos eu. Quer que eu te Alguma chame de loucuragem novo? aqui. Pode ser, vamos ver. Então sai. Gente, eu vou pedir para você só uma paciência um pouquinho. Vamos treinar a paciência, tá? Vamos treinando a paciência que eu vou chamar ela de novo, tá? Que a paciência é outro trabalho nosso do ano. Bom, não é só do ano, né, gente? Peraí, deixa eu chamar ele aqui. Entrar ao vivo com Yoga Vivência. Opa, entrou de novo. Tá vendo? Assim, Opa, agora nada sim. como fazer de novo, Sim. né? Reseta, desliga, sai um pouco. Deve ser o 8, deve ser o 8. Vamos lá. Ali, seja muito bem-vinda, tá? Bom, fala um pouquinho do teu trabalho, que eu falei, assim, realmente, eu não tinha te falado isso do Yoga Vivência, né? Eu me toquei depois. Pois é, tá? Então fala aí do teu trabalho, que é muito legal, ele é bem diferenciado por isso, né? Bom, gratidão pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo, assim, pela oportunidade, até porque esse é um momento, né, do yoga que eu também vejo de forma muito especial, né? Eu acompanho a astrologia, né? Acompanho o teu trabalho, mas acompanho a astrologia de uma forma geral enfim, todas as informações necessárias, né, para que a gente possa caminhar, né, com esse desenvolvimento de uma forma que a gente possa englobar cada vez mais, né, todos, né, porque o yoga ele tem essa questão, né, a própria palavra yoga, né, vem dessa, né, de uma forma um pouquinho reduzida, né, mas é união, né, então a gente está aqui pensando nessa união de todos, né, dentro de uma dentro dessa ordem, né, do universo, dentro dessa ordem da natureza que a gente precisa cada vez mais e agora está vindo, né, todas essas questões, fazendo a gente parar e pensar, né, sobre a nossa própria existência, né. E estava te acompanhando agora no começo, assim, estava veio uns flashes, né, com relação ao que você veio falar bem sobre essa questão da matéria, né, e o que acontece? A gente às vezes pensa que o yoga está ali trabalhando muito só a parte espiritual ou o corpo de uma forma espiritual, mas na verdade, às vezes a gente não percebe que a gente está vivendo a matéria. E isso é uma coisa que me chama muita atenção dentro da prática do yoga e que eu venho relacionando cada vez mais, né? Que é a própria, que a gente não descarta a matéria. E às vezes as pessoas têm essa ilusão de que a gente está descartando a matéria por causa dos próprios valores que a gente começa a desenvolver, que é o próprio desapego, né? E, na verdade, a gente vive a experiência da vida material com a vontade espiritual, né? Então, a gente está unindo, né? É uma unificação, né? E principalmente, né, se a gente for pensar na prática que a gente desenvolve mais, que é essa prática do corpo, né, o que a gente está desenvolvendo? Não é só o corpo, né? É a unificação mente e corpo. Né? E a gente começar a pensar isso de uma forma mais grandiosa, né? Justamente com essa consideração que a gente faz sempre da expansão da consciência, né? Mas relacionando essa experiência material, né, com essa vontade espiritual. E eu falo vontade espiritual porque a gente perdeu muito essa conexão com a espiritualidade, né? A gente se desconectou demais do coração.
que você ainda colocou ali, foi muito bonito. Vi você se emocionar, me emocionei também, né? Olha aqui a união. Olha aqui que legal. Ó, o 8, né? Isso aqui é um 8, Uhum. né? Olha aqui a união aqui, ó. Isso E é aí. no coração, né? É aqui no cardíaco, né? Que une, né? No chakra cardíaco, que une. Bem isso, bem no cardíaco, né? Então a gente está fazendo essa unificação, né? Mente, corpo, e é importante a gente começar a perceber essa. Você estava até colocando essa questão, né? Que a gente está vivendo esse ano muitas emoções, né? É o As ano emoções. 2023, é lua, é emoções. Isso. Isso, então, eu também tenho percebido muito essa questão, né, de explorar as emoções, eu tenho vivido muito isso, né, questões familiares, questões do próprio trabalho, porque, querendo ou não, a gente está nesse lado emocional também, mesmo que sendo profissional, a gente afeta o nosso emocional, né, então, é muito interessante essa introdução que você colocou, porque eu vejo bem essa sequência também, né? Trabalhar essa fluidez que a gente está perdendo, né? A gente estava a própria imposição das coisas, da própria materialidade tem endurecido muito a gente, né? Eu percebo muito isso, o endurecimento a partir dessa materialidade, né? Ou pelo menos pensar muito, né? A materialidade leva a gente para esse excesso da rigidez, da, de uma potência muito forte, né? E aí vem essa questão das águas, da fluidez, né? Dessa flexibilização que às vezes a gente não tem. Então, uma das coisas que eu percebi muito nesse tempo é principalmente dificuldade na região do quadril, né? Tem aparecido muitas questões com relação a quadril, né? E o que é o quadril ali? É mobilidade, é movimento, né? E dependendo da forma como você faz esse movimento, pode ver, o chakra, né? O segundo chakra, né? A água, né? Então, como é que está esse movimento? Ele está nessa fluidez ou ele está mecânico, né? Porque a matéria leva a gente muito à mecanização, né? A dureza, né? É interessante tu estar falando sobre o quadril, só vou ir pontuando algumas coisas com a astrologia, né, e a numerologia. Sim. Esse ano é o ano 7, né? Somar, né, gente? É só somar o ano, tá? 2023, né? Tá? Então, o ano 7, além de ser o ano do bruxo, né? Muito... Bruxo, eu brinco, gente. É bruxo porque é o que enxerga, é muito sensitivo. Então, tá aflorando a sensibilidade, né? E quem não se conhecer e não for entender isso aí, realmente pira. Vai tomar, assim, simboleta, toma muito remédio e sai fora, tá? É muito perigoso isso, né? Porque muitas coisas, sim, são da carne, não tem problema, é hormônios e tal, mas a gente tem que entender o que não é da carne, né? Que é o que influencia, o espiritual influencia na carne, né? Então, tu tá falando sobre 2023, sobre o quadril, e o quadril nós estamos vivendo muito agora porque é Sagitário, né? Sagitário, nós estamos, o Sol está em Sagitário, e Sagitário é o quadril, né? Das regências do corpo é o quadril, né? E o quadril, ele realmente, os quadris, né? Ele pede para, né, fazer o que tu tá falando aí. E é interessante porque o quadril, ele vem antes, né? Vou falar da astrologia, não tem jeito. Eu não tenho... Né, ciências irmãs, a gente não tem como separar ela. Aí o quadril, ele é Sagitário, o Sagitário vem antes, ele nos prepara... Estava fazendo um vídeo, estava editando o meu vídeo, que eu coloquei no YouTube agora sobre isso. Ele nos prepara para Capricórnio, tá? Que Capricórnio, ele tem como a regência o Saturno, que é o ano de 2024. Então, quem quer olhar pelo viés de signo, é que tecnicamente não é legal falar, mas eu digo, é o ano de Capricórnio, não tem jeito. Fica mais fácil para as pessoas entenderem que não conhecem mais astrologia. Então,
O quadril nos prepara muito, né, para nós conseguirmos realizar, né? Olha só que interessante, né? Então, realizar, que é um ano da concretude de Capricórnio, né? E como é que nós vamos conseguir realizar algo se a gente não movimentar, né? Não tem como, né? Realização é movimento. Bem isso. Realização. Bem isso. E o yoga ele trabalha muito essa questão do movimento, mas assim, às vezes as pessoas confundem um pouco a questão do yoga. E o que acontece? O yoga ele é muito amplo, até mesmo na questão do próprio corpo, né? E uma das coisas que me chama bastante atenção, e eu gosto de trazer isso bem para a questão dos alunos, porque a gente tá sempre falando de equilíbrio, né? Começa por aí. E eu acabo quebrando um pouco essa questão, porque, na verdade, o que a gente precisa é ajustar os desequilíbrios, né? E por que eu digo isso? Porque a gente vive no dia a dia, principalmente hoje em dia, que é saturado, é muita informação, a gente praticamente não para, né? As pessoas às vezes têm dois, três empregos ou muitas funções, né? E principalmente a questão da internet parece que limitou o tempo, mas na verdade é só uma ilusão, né? Essa limitação. E o que eu vejo assim é que a gente na verdade está buscando mais ajustar os desequilíbrios e o yoga nos Adorei. traz para essa. Vou usar, tá? Posso? Pode, com Adorei certeza. ajustar o desequilíbrio. Que é isso? Não existe equilíbrio, né? Não existe, porque a gente. O que o yoga está nos falando? Que a vida é uma impermanência, não é? A vida é uma impermanência. Então a gente está sempre buscando, eu sempre digo assim, né, que a gente está buscando um equilíbrio como se a gente estivesse assistindo um conto de fadas, querendo acreditar que aquilo é possível. E a gente esquece que a vida, nessa impermanência, o que a gente precisa buscar realmente é esse ajuste dos desequilíbrios, que a gente vai ter o tempo todo. Mas Né? tu tá falando uma coisa, porque eu tô pensando na minha prática, né, do yoga, né? Uhum. E é bem isso. No início, eu ficava enlouquecida para ficar perfeita, para não me desequilibrar. Então eu disse, para aí, né? Tanto foi a época que eu estava começando a meditar e junto com o yoga, né? E eu ficava assim, meio a rigidez, né? No fim tu cai numa rigidez, tu vai para o extremo, né? E aí eu fui depois dosando, eu fui vendo, não, Cibele, né? Não pode ser assim, né? Tu vive a vida, né? Então, aí eu Sim. fui conseguindo entender. E o yoga, para mim, eu preciso falar isso, porque é uma. Eu sei que tu sabe, né? Tu é professora, sabe? Mas o yoga, sabe qual foi a coisa mais maravilhosa do yoga? Eu achei que eu só resolvia, antigamente, me limpava, né? Das toxinas energéticas, das emoções, né? Indo para centro espírita, né? Ou pedindo, fazendo apometria, eu não, né? Mas pedindo, né? Para alguém fazer apometria para mim. Mas depois que eu descobri o yoga, né? Que eu tenho minhas práticas por causa desse curso, daí eu pratico eu em casa, né? Tá? Daí eu tive esse. Então, eu faço yoga, o yoga eu digo, repito, ele tira com a mão. Ele tira com a mão a meleca. Né? E não é assim, estou falando como praticante, né? Não tanto quanto Uhum. eu queria, mas eu nunca, estou sempre na tentativa ali, né? Tá? E ele tira com a mão, né? Impressionante. Não é assim, ó, tu precisa praticar, sabe, vários meses. Não, é na hora da tu pratica, chega a me arrepiar. Na hora que tu pratica, começa a ficar bem. A questão de mexer nos hormônios, né? Desculpe, nas glândulas, né? Que mexem nos hormônios, Sim. né? Não é isso? Isso aí. Estou Aham. correta? Trabalha com todas as glândulas. Isso aí. Fantástico. Então, é a limpeza. E é uma limpeza que é mais independente, que tu pode fazer de uma forma mais independente. Então, eu acho fantástico aliado à meditação para mim.
é o que me ancora, né? Ou eu tô mal, não tô bem, quando eu medito, faço yoga, principalmente, tá? É incrível isso. Então, pegando essa tua fala, é justamente isso. O que você está falando é justamente esse desajuste, esse desequilíbrio. Então, o yoga, ele na verdade, ele está organizando, ou pelo menos ajudando, né? Não é que o yoga faz isso, né? Eu sempre deixo claro que o yoga está nos convidando, porque toda experiência é sua, individual, é você. O yoga ele só está te convidando a olhar para aquilo, né? Então, a gente tem que começar a entender até dessa forma, porque às vezes a gente quer colocar a responsabilidade no outro, né? Então, a gente coloca a responsabilidade também no yoga. Não, o yoga não é responsável. Você é responsável por adquirir esse conhecimento e fazer ele realmente se valorizar, fazer ele acontecer dentro de você, né? Então, o que o yoga está nos convidando? A reorganizar todo esse campo. Que a gente é um universo muito amplo, né, internamente. A gente não conhece esse universo. O sistema Então, solar. isso, né? Bem amplo, né? A gente olha para o céu, para as estrelas, a gente fica assim, né? Uau, mas o que é tudo isso? E aí, se a gente olhar para dentro, a gente vai ver a mesma coisa, né? Só que a gente não fala, uau, o que é tudo isso, né? A gente se apavora. A verdade é essa, né? Então, o que o yoga está nos convidando é justamente aprender a silenciar, a respirar, a mover-se consciente, né, com uma consciência, e sentir. Esse sentir é principalmente aqui, né, o nosso cardíaco. Que vai Né? precisar esse ano, não é uma escolha, é uma necessidade, tá? E eu É só, o que só sim. pontuando a minha experiência, tá? O que acontece depois que eu faço yoga? Né? E é na hora, não é daqui a um tempo, né? Eu começo a colocar para fora. Claro, vou fazer xixi, né? Eu acho que é normal isso, né? Espero Uhum. que não seja normal, é normal. Né? Aí, e eu faço muito que eu escarro para fora. Eu coloco, porque aqui no pescoço, eu coloco para fora. Né? Então, é uma coisa, eu vejo realmente um descolamento da meleca, falando assim que eu tenho. Tá? Eu vejo um descolamento da meleca. Aí os intestinos funcionam melhor. Então, é Sim. impressionante. Eu propago mesmo yoga porque para mim, assim, ó, eu mudo a minha frequência. Eu fico feliz. Não Isso dependo mesmo. de ninguém, entende? É isso que eu achei mais fantástico. Eu não dependo de ninguém para me fazer feliz quando eu tô. Eu dependo do meu silenciar, da meditação e do yoga. Claro, eu não vou desfazer a minha musculação também, mas eu estou falando agora, por isso que eu te convidei, é do, é do movimento interno, movimento para Uhum. dentro, né? E que esse ano é essencial para que a gente consiga ter disciplina, força, determinação para enfrentar os desafios, dar uma mexida nos quadris e no joelho, né? Nos joelhos, e conseguir ficar bem. Porque sim, ano de Saturno, ano 8 são anos desafiantes justamente por causa que fica cristalizado, nós ficamos só achando que existe só o mundo material. E o dinheiro, né? Importantíssimo, maravilhoso, é para isso o ano, mas não se concretiza, não se sustenta sem esse interior bem forte. E é legal você falar isso porque, assim, ó, quando você falou a palavra frequência, né? Então, o que acontece? A prática do yoga nos leva, e não só a prática corporal, né? Isso é uma coisa que é um desafio até muito grande para mim, né? E acredito que é um desafio para qualquer professor de yoga que queira realmente trazer essa filosofia na sua, né, dimensão maior, porque às vezes a gente aqui, principalmente no Ocidente, a gente reduziu demais o yoga, né, a uma prática corporal, e não é só isso, né? Ela é uma prática, eu sempre deixo bem claro para quem quer praticar comigo que eu desenvolvo essa questão espiritual, até porque ela é muito forte em mim, né? Isso até foi uma leitura que eu
principalmente eu consegui, eu recebi essa leitura, principalmente a partir da astrologia, né? Principalmente quando eu fiz o mapa astral contigo, depois a gente fez até um mapa anual. Então, eu já sabia mais ou menos disso, porque, né, eu tenho essa questão intuitiva muito forte, né? E eu, com 17 anos com 18 anos depois do falecimento do meu pai, o que veio mais forte para mim é: você precisa se espiritualizar, né? Então, isso é uma coisa que eu venho buscando desde os meus 18 anos, né? Lógico que eu fui para algumas vias, né, mais religiosas, né, até que eu cheguei no yoga e consegui olhar essa espiritualidade, né, principalmente por esse olhar que você acabou de falar, né, dessa autonomia, né, de você ter essa disposição para você mesmo, sem depender de nada. Então a gente muda essa frequência, porque a frequência que está vindo de fora desse sistema, de todas essas questões que nos manipulam, principalmente para coisas negativas, né? Elas estão o quê? Fazendo com que a gente cada vez mais fique parado, estagnado. Medo, né? Medo. Medo, insegurança, né? E veja bem, a gente já vem de medo e insegurança de muito tempo, né? Não é uma coisa atual. Se a gente for olhar, não precisa nem ir muito longe, é só pegar a história da humanidade e ver, né, o quanto a gente vem desenvolvendo esse medo e essa insegurança. Nós fizemos isso, agora azar o nosso, vamos transformar o que a gente fez. Isso mesmo. E é bem isso. Então, hoje, eu vejo como uma grande oportunidade nossa, pelo menos para quem quer, Legal. E quem está adquirindo essa consciência, né, pegar essa responsabilidade, não a responsabilidade do mundo, não estou pegando a responsabilidade do outro, eu estou pegando a minha responsabilidade de querer mudar, de querer transformar. Então, é o que eu sempre digo, né, a gente pode pensar numa teia, né, porque a gente às vezes pensa em rede, né? Eu aprendi que rede a gente desconecta, teia não. E a gente fala muito da teia da vida dentro da prática do yoga, né? Então, o que acontece? Se eu me transformo, se eu consigo desenvolver tanto a materialidade, porque às vezes o que acontece no yoga, a pessoa vai muito para o lado espiritual e esquece a vida material, ou rejeita, né? Às vezes até rejeita a vida material. E não é assim, né? Como eu falei ali, a experiência de vida material, ela é essencial. Aliás, é ela que faz a gente expandir esse olhar sobre a espiritualidade, né? Eu, pelo menos, aprendi muito a partir disso, porque, né, quando a gente começa na prática de yoga, principalmente começa a estudar e ir para esse campo do autoconhecimento, a gente acaba, né, se quebrando um pouco nos obstáculos, nas resistências. A gente carrega essas resistências. Extrema, né? E às vezes vai muito para o extremo do achando que agora a matéria não vale nada, né? Isso. E aí, pegando a parte da impermanência, pegando essa parte dos extremos, eu sempre digo o seguinte: como a gente está na impermanência, né, das coisas, vai ser muito natural, mesmo na prática de yoga, você ir para os extremos, para um e para o outro, né? Principalmente luz e sombra, né? Eu gosto muito de falar de luz e sombra. É luz e sol, né? Então, o que acontece? A gente tem essa tendência muito de ficar passeando entre os extremos. Mas veja bem, para passear entre os extremos, você não tem que estar de vez em quando passando pelo equilíbrio. E é esse o momento que eu te digo assim: aproveita esse momento que você passou por essa linha bem tênue, né? Essa linha bem que às vezes a gente não percebe, né? Por isso que esse trabalho de autoconhecimento, principalmente o silenciar, ele é muito importante. Porque essa linha que divide esses extremos, ela vai ser percebida nesse estado de silêncio. Então, eu até não sou muito de, assim, eu não gosto nem muito de falar de meditação. Eu gosto sempre de falar da prática do silêncio. E o silêncio, e essa prática do silêncio você pode desenvolver
principalmente pela contemplação. A contemplação, para mim, e isso eu aprendi com a fotografia, né? Uhum. Eu sou formado em artes plásticas e meu trabalho principal foi dentro da fotografia e do vídeo, né? Então, esse olhar, e é engraçado porque a fotografia eu sou apaixonado desde pequena, eu só não gosto de aparecer na tela, que esse aqui é o meu grande desafio, aparecer na tela. Eu Isso adoro fotografia. geralmente fotógrafo é assim, não é? Olha, eu não sei, eu sou. Eu acho que sim. E a fotografia me levou muito para esse campo da contemplação, né? Principalmente desse olhar os detalhes, olhar essa linha, né? Porque a gente às vezes quer fotografar aquela coisa linda e maravilhosa e esquece que aquela coisa linda e maravilhosa, aquela paisagem, ela é feita de detalhes. E quando você vai para os detalhes, você consegue perceber coisas que numa visão geral você não percebe. Então, essa linha, né, eu acredito muito que a gente conquista, eu tenho conquistado principalmente nessa prática do silêncio. Né? E o que é a prática do silêncio? Porque daí a pessoa fica assim, nossa, mas como assim? Mas eu tenho dificuldade de silenciar. Né? Todo mundo fala Quem isso. não Né? tem? Eu Quem não também tem? tenho. Imagina, eu sou muito ar, né? Tem horas que eu sou muito ar. Quer ver em dia de vento? Eu fico até meio fora do prumo, né? Então, o que acontece? Essa prática do silêncio é justamente você começar a entender os aspectos da mente que a gente não entende, né? Então, a meditação, ela é difícil, por quê? Porque existe um caminho a ser feito de reconhecimento de si mesmo. A gente não se conhece, a gente não conhece, a gente não sabe, a gente não conhece o nosso universo interior. A gente está perdido nele, né? E a mente é algo... E é muito interessante, porque eu acompanho um pouco da neurociência, né? Eu gosto de pipocar em algumas dessas Claro. áreas, e eu tenho olhado muito para a neurociência, tenho acompanhado algumas coisas, e é muito interessante quando você, e principalmente uma dessas pessoas que eu acompanho, fala muito sobre esses aspectos da mente, e que dialoga muito bem com a prática do yoga, para que a gente possa entender que, né, porque a gente sempre fala, né, no yoga, que nós não somos o corpo e nós não somos a mente, né, nós somos essa consciência, né, e isso fica muito estranho para as pessoas, por quê? Porque a gente se identifica com a matéria. Porque falta esse lado espiritual, falta esse olhar, né, mais amplo, né, esse olhar que não tem fronteiras. Esse lado espiritual, às vezes, ele é muito confundido, né, Ali? Sim. Por causa da religião, é muito forte ainda, por mais que a gente já tenha evoluído bastante, porque, vou dar um exemplo da minha prática, né, da meditação e junto com yoga, né? O que que eu vejo, assim, que ajuda bastante, é interessante, o yoga, bom, antes de fazer yoga, sabe que eu tinha medo de fazer yoga? Receio? Olha só que loucura isso. Até alguém pode se identificar comigo, por isso que eu tô falando. Não conhecia nada, a gente faz bastante tempo isso, tá? Não trabalhava com astrologia nem nada. Mas tinha aquela coisa do yoga não como te tem hoje, né? Esse entendimento e eu acho que cresceu bastante. Eu olhava o pessoal e eu tinha medo de ficar meia assim, sem alegria, sabe? Eu disse, eu vou ficar meio parada demais, meio quieta demais. Eu tinha medo de perder a minha personalidade, meu jeito, a minha identidade, vamos dizer assim. Porque eu via o pessoal do yoga, mas assim, né? Então eu pensei, puxa vida, eu não quero ficar assim, né? Parece meio sem alegria. Tá, não é isso, eu sei, mas era o que eu tinha. Olha só, eu ficava com medo, né? Mesma história do pessoal mais natureba, né? É só um preconceito, gente. Eu tô falando porque pode muita gente estar pensando que nem eu, e às vezes não fala, né?
Então, claro que eu vejo que não é assim, tá tranquilo. Aí hoje eu vejo isso. Aí depois, no praticar, né? Como é importante a gente ir lá e fazer em vez de falar alguma coisa antes. Ou pensar. Vai lá e experimenta. Sente a vontade, sente algum chamadinho, vai lá e faz, né? Uma vez, pratica, vê como é que é. Aí o que que eu fui notar? Olha que legal. O yoga e a meditação, eles me fazem ficar melhor no corpo, que eu me sinto melhor, e eu consigo fechar minha boca na hora que eu tenho que fechar. Que eu tenho dificuldade, trabalho com a palavra, né? Então, óbvio, né? Aí então, na hora que é para ficar quieto, que é para ficar quieta, silenciar, ouvir, principalmente aquela hora da discussão, sabe? De ouvir, Sim. tu vê que tu sabe que a gente já sabe que discussão não leva a nada, nunca levou e não vai levar, né? Então, me diga alguém que discutiu e deu certo, porque é discussão mesmo, né? E Uhum. então eu comecei a ver que ele me deixou mais segura, essa palavra, segurança, porque a segurança é isso, o número 8 busca muito segurança material, só que ele se engana esquecendo do espiritual. E o espiritual é isso, fazer práticas, estou falando no meu ver, né? Aqui na minha experiência, fazer práticas que vão desde rezar, se quiser rezar, né? Praticar yoga, silenciar, contemplar e tal, enfim. Mas para mim, essa foi a minha experiência. Então, eu fico tão feliz que eu consigo isso, que é uma conquista. Eu fechei minha boca, não dei resposta, eu deixei. Porque é essa maneira que eu vejo que, por exemplo, para mim, no meu sistema solar, né? Por isso que eu tenho meu trabalho chamado Marketing da Alma, porque tem a ver com comunicação, né? Com o trabalho da comunicação e tal. E as trocas, eu vejo que eu consigo deixar a pessoa se ouvir, entendeu? Isso é interessante porque, assim, ó, várias coisas que você falou agora, né? Essa questão de saber se ouvir, tá? O que acontece normalmente, né? A gente pegar primeiro lá que você falou da própria questão da religião e espiritualidade. Só Primeiro que a gente lembrar, precisa. só lembrar, gente, que isso aí, que nós estamos falando aqui, por isso que eu convidei a Ali, são, são orientações, tá? Que aqui eu não tô para sensacionalismo, para falar, vai acontecer tal coisa. Não, aqui não adianta fazer previsão se tu não dá sugestões para a pessoa viver bem o ano. Então, eu estou aqui trabalhando isso, é sugestões para melhorar o ano, tá? Eu e a Ali aqui, fala aí, Ali, desculpe, tá? Então, assim, o yoga ele nos leva a pensar essas crenças, né? As crenças limitantes, né? Então, o que acontece? Quando a gente está preso nas crenças limitantes, padrões, rótulos que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? Isso faz com que a gente limite ou fique limitado e, principalmente, como você falou, numa discussão ou em alguma conversa mais, né? A gente tem uma tendência aí para a materialidade, aquilo que a gente concebe na materialidade, né? Mesmo em pensamento, que a gente está falando de formas que não necessariamente precisa ser um objeto, né? Mas as formas de pensamento, etc. e tal. Então, o que acontece? Esse silenciar que você falou agora, ele é muito importante porque eu vejo um embate, muitas vezes, quando a gente está dentro de uma situação, tá, que exige mais, às vezes, da gente, um embate entre a verdade e aquilo que a gente está preso ainda, que são as crenças limitantes. Então, o silêncio, dentro do yoga, ele é uma prática para que você comece a perceber a verdade dentro de você. Né? Isso vai, isso vai Essa foi coincidir forte, bastante. essa foi forte. Isso vai coincidir bastante com 2024, que a gente sabe, Sem né? dúvida. Então, e essa verdade, gente, não é algo temeroso. Aliás, ele é até algo muito sutil e leve. A gente é conduzido por uma leveza.
Porque a gente começa a perceber as coisas como elas realmente são, né? E junto com toda a outra prática, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente faz práticas pela metade, tá? Boa. E por que eu estou falando isso? Porque nesse conceber a verdade, né, a gente tem esse embate com a realidade, com o que está, né, acontecendo fora, e às vezes a gente não tem a aceitação. E aí é onde começa a vir todas as emoções, percepções que às vezes a gente não sabe controlar. Mas a Então, aceitação, eu consegui trabalhar melhor a aceitação com o yoga e a meditação ao longo do sim, tempo. porque o yoga justamente nos leva para desenvolver a aceitação. Né? Perfeito. A gente tem muito de vivências antigas, o perdão, né? E só que muitas vezes pode perceber, a pessoa perdoa, mas ela não aceita. Então, Sim, que sim, é perdão é esse, verdade. né? Então, que perdoar é esse, se não houve aceitação? E aí a pessoa continua naquelas emoções e naquela problemática interna, naquela confusão interna que ela não consegue muitas vezes sair e vai repetindo padrões com outras pessoas, em outras situações, em outros lugares e por aí vai. Então, o que o yoga está nos chamando é para olhar para esse universo interno, como que ele está organizado, como que ele foi desorganizado pelas condições externas, porque muito da nossa desorganização vem do externo. Vem. A gente não pode excluir. Tanto eu influencio o meio externo, como o meio externo me influencia. Então, a prática do yoga faz com que a gente enxergue essa nossa verdade e aí tem uma disposição maior para não se contaminar com as coisas que vêm de fora. Mas aí que tá, né, Ali? O que tá fora tá dentro, né? A gente sabe disso, né? Então, não tem como. Eu sei que para muitas pessoas pode ainda ficar bem, ficar difícil entender isso aí, né, na prática, né? Sim, Mas é sim, só a gente ir para o corpo. Eu acho que o corpo é maravilhoso para isso, né? O entendimento da dor, onde é que dói o corpo, né? Tem várias linhas, trabalham muito legais, muito legal. Se trabalha isso, a própria astrologia, o corpo é um mapa, está ali o corpo, a astrologia da saúde, que eu trabalho, ela mexe muito com isso, né? uhum, Então, porque aí tu consegue esses trabalhos de corpo, por isso que eu voltando, não, nós não estamos deixando de lado o assunto, tá? Porque o ano 8 ele pede concreto, chega de viagem, chega de ficar viajando na marionese, como diz, né? Vamos ver no corpo, vamos ver na prática. Tem o problema financeiro? Ok, legal. Então, vamos ver isso aí, vamos ver. O que afeta o corpo, o que eu tenho. Então, não, mas eu não tenho. Isso é porque o governo é assim, porque papapá é assim, porque não, a culpa é desse, é daquele. Não, mas eu tenho. Como é que tem outras pessoas que não têm? Né? Então, vamos ver o porquê que eu tenho isso, né? Vamos isso. expandir o conhecimento. Vamos ver o que práticas eu posso fazer, ou terapias, que são terapias também, para que eu ajude isso, porque não é de graça que isso está comigo. Falando em dinheiro, não é de graça, né? Que está comigo. Então, é isso que o ano 8 vai pedir, né? Então, por isso que eu convidei a Ali, e antes tinha convidado o Gleison, que é o professor do movimento, né? Para a gente começar a olhar, e porque nós nessa área existe a tendência, às vezes, de dar, mas tu não tanto porque tu trabalha com o corpo, né? Mas eu, como terapeuta que trabalho na orientação, né? Às vezes a tendência de muitos terapeutas, às vezes, é sair um pouquinho, né? Tirar os pés no chão. Então, esse ano o que vai valer é isso. Por isso a verdade. A meditação, outra coisa que eu fiz, que eu tenho assim para falar da meditação, que
Não sei se as pessoas podem conseguir de outra forma, mas eu achei na meditação que eu vejo bem como uma, assim, a gente vai meditar, tem uma, e a meditação que eu tô falando é aquela tradicional, tá? Não é com música, não é com, é silêncio total e Excelente. é silêncio, né? E fechar os olhos e pronto. Aí é como se tu visse uma nuvem em cima de ti e tu tem que passar por essa nuvem, né? Para chegar ao sol, ao dia bonito, né? Porque daí tu vai pegar a energia realmente, né? Eu vejo bem assim, tá? É bem assim. Então, na hora que ultrapassa a nuvem, que é pensamento, que não é bom, é emoção, que não é boa, é essa hora que é aquela que tu estava falando, né? Que é verdade, é a hora da verdade. Que a gente vê que tá com a gente tudo aquilo. Que tá lá fora, mas tá lá dentro. Tá aqui dentro. Então, por que apareceu essa pessoa na minha frente que eu tenho vontade de esganar a outra lá, essa situação? Por que eu não consigo ganhar dinheiro com o trabalho? Por que papapá? Então, pô, tá no teu sistema solar. Tá no teu sistema solar. Nós estamos, tem guerra lá, externa lá, mas aqui tem guerra interna, tem aí, então não está separado, né? Não está Não. separado. E isso é uma coisa muito interessante, porque assim, ó, até eu estava escrevendo sobre isso ontem e eu ainda coloquei sobre isso, né? Porque eu acabei indo muito para escrita, né? Dentro do yoga eu acabei desenvolvendo muito a parte da escrita, né? Tanto que no site eu tenho essas publicações. E eu coloquei bem essa questão, nada está separado, né? Porque imagina, a gente já está falando que yoga é união, né? Então nada está separado. E essa questão que você colocou, né, de que está dentro está fora, e é justamente isso, e principalmente essa questão de que esse ano, esse novo ciclo, né, vai exigir muito esse pé no chão, né? O que acontece? O yoga não é uma, como você tinha falado lá, né, que você tinha medo, né, quando você via as pessoas e tinha medo de ficar naquele lugar ali, tipo, tudo muito parado, tal. Mas o que acontece? Justamente é isso. Esse é o pé no chão que o yoga nos dá de não, porque o que acontece? A gente reage, né? A gente tem uma tendência muito à reação. E o yoga ele te leva para a ação. Perfeito, legal, bem isso, bem Justamente ele te retira, ele diz assim, ó, você não precisa reagir. Por que você está reagindo? Isso é instinto. Vá para a sua intuição, vá para a sua verdade e faça a ação. Né? Então ele está nos convidando para agir. E olha só a grandeza disso, porque a reação é muito primitiva, né? Ela te leva até mesmo para coisas negativas. Né? É lógico que, dependendo de uma situação de risco, você vai ter que reagir, né? Mas dependendo da tua clareza naquele momento, você vai para a consciência, ação. né? Reage, mas com Consciência. consciência, não assim, que nem só reação. Eu vou Isso, agir, mas eu tô sabendo que é hora de agir, de brigar, isso, né? isso mesmo. Então, pegando essa questão do pé no chão que a gente vai precisar, o yoga está nos convidando justamente para não é que as coisas não vão, né? Até você falou ali, mas eu tenho o movimento, então eu já não vou. Não, eu sinto o meu corpo. Aliás, uma das coisas que eu sempre senti desde a minha infância é muito o meu corpo. O meu corpo, nossa, ele berra muito, né? E o yoga, ele me ajudou nesse sentido de perceber esses desconfortos, perceber a emoção que está associada àquele desconforto e poder sair dali tranquilamente, né? Sem precisar aderir muito a essa questão de remédios, tal. Hoje eu estou mais nessas questões, né, dos chás, das coisas naturais, né? Estamos. Porque você vai aprendendo, né? Você vai percebendo essa dinâmica. Só que, lógico, você também tem que ter um comportamento emocional para associar aquilo ali, senão não vai funcionar, Ó, né? Não adianta tem, você... Oi, pode falar. pode terminar que eu vou pegar um Então, gancho não aí. adianta você ir para essa questão, né? Eu vou para o chás, mas eu não estou olhando as minhas emoções. Não vai combinar. É tudo uma relação, é o que a gente já está falando. União, é unir, né? Todos essas possibilidades nessa pessoa que quer a cura.
E esse pé no chão, né, ele é muito importante porque, assim, ó, às vezes as pessoas vão, não é só para o yoga, às vezes vão para o espiritismo, vão para terapias buscando a cura e está tudo bem. A gente pode desenvolver a cura, mas a gente tem que ter consciência de que, e aí vem o pé no chão, né? De que as coisas vão continuar acontecendo, porque o que está fora está dentro. E como a gente não tem controle do que está fora, é óbvio que as coisas que estão fora vão continuar nos afetando, porém, se eu tenho uma ferramenta que me fortalece, eu tenho muito mais soluções nas minhas mãos para sair daquilo rapidamente e confortavelmente. É isso que o yoga está nos E é chamando. isso que é a essência do ano 8, gente. Essência ou ser ano 8, tá? Nós vamos. E aí, vão vender o negócio aqui, que vender é importante também, ganhar dinheiro. E aí entra todas as práticas para que nós possamos, né? Porque nós precisamos do outro. Nós precisamos se movimentar para nós, a vontade é nossa. Nós precisamos ir em busca de algo que ajude. A vontade é tudo. É a Áries na astrologia, é número 1 na numerologia. É o início. Se não parte da gente, não adianta nada. Não adianta a gente fazer nada. Não adianta a gente querer que o outro faça. Então, a partir da vontade, nós precisamos ir em busca de práticas e terapias que façam nós enxergar, né? É claro que eu estou vendendo aqui astrologia, numerologia, né, gente? Porque eu não vou vender coisa que eu não pratico, que eu não acredito, né? Essência de número 8. E o yoga, né? Por isso que eu chamei, senão não tinha chamado a Alho. Então, ir em busca desses conhecimentos, por quê? Olha só que interessante, isso eu vou passar, eu não vejo os astrólogos falando isso quase, tá, gente? Então, eu vou passar aqui novamente, eu já falei em outros vídeos, em outras lives, mas é assim, ó, quando a gente não sabe das coisas, que é não tem consciência, né? Por isso a importância do conhecimento, né? Quando tu não sabe, as coisas te atingem muito mais, né? Porque isso é a consciência. Então, por isso fazer o mapa é tão legal, né? Fazer o yoga, né? Conscientizando com a pessoa, né? Que é no corpo, né? Então ela vai ter essa consciência, né? Tá ruim aqui, né? Puxa, a gente vê, né? Essa prática não tá tão facilitada, né? Enfim, então é muito importante a gente confirma, né, no corpo o que a gente até vê no mapa, né? E às vezes não acredita, porque eu sei como é que é, o astrólogo fala, não sei não, né? Então a gente precisa de algo para ter consciência e acreditar que daí os efeitos dos planetas, os efeitos, se você quer falar dos acontecimentos, eles vão ser bem mais aliviados, porque é como se lá fora, o Deus, se você acredita em Deus, ou a natureza, ela não precisasse te chacoalhar tanto, porque tu já sabe, a responsabilidade é tua, né? E é uma coisa, eu sempre, né, você sabe que eu recomendo sempre a astrologia porque É verdade, tu me indica bastante, muito, muito mesmo, eu agradeço. e antes mesmo de te conhecer, né, eu já pipocava assim na internet, buscava bastante sobre astrologia, eu sempre gostei bastante. Na verdade, conhecimentos em gerais, né, eu sempre fui muito aberta, né, eu estudei um pouco né, não é que eu estudei, né, eu fui um pouquinho para física quântica, depois eu fui para neurociência, fui para yoga, então, nesse aspecto, o que eu digo sempre, assim, o conhecimento ele é necessário para o autoconhecimento, É né? verdade. Mas principalmente o conhecimento com a experiência, né? Não adianta você só ficar lendo
e absorvendo coisas, por exemplo, né, você vai fazer o seu mapa astral e deu. Ah, é isso, está aqui, é só isso. Não. Existe todo um processo, né, até hoje, eu vou lá na numerologia que você me passou, no próprio mapa astral, às vezes eu volto e vejo coisas que estão fazendo sentido agora, nesse momento, né? Então, da mesma forma, o yoga, né? O yoga é uma prática que a gente até deixa bem claro, não é uma atividade física, mas ele incorpora a atividade do corpo, sim, que é o Hatha Yoga, né? Mas ele é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Onde você vai ter à sua disposição muitos caminhos aqui dentro, né? E que vão te levar a absorver melhor essa experiência da vida. Por exemplo, você vai, né, dentro dessa prática do yoga, você vai fazer o mapa astral, você vai começar a perceber a própria questão das ligações ali, dependendo do que vier de informação, você começa a perceber, realmente eu tenho que mudar esse movimento, eu tenho que melhorar essa posição, eu tenho que, né, eu posso, né, na verdade, né, ter essa disposição para essas transformações. O corpo e por que fala, eu né? digo isso? Porque está tudo ligado, né? Como a gente acabou de falar, nada está separado. Então, essas formas de conhecimento, eu sempre digo assim, o yoga, por exemplo, ele te dá uma disposição, principalmente, né? Eu tenho alunos que fazem musculação, e o que acontece? A própria prática de yoga, como consciência corporal e mental, como também energética, né? Porque a gente acaba começando a sentir melhor o nosso corpo em termos de energia, frequência. Nossa, Você vai, por exemplo, para uma musculação com muito mais consciência corporal, tomando muito mais cuidado com relação ao corpo, porque, querendo ou não, a gente vê certos abusos e até uma certa violência com o corpo, né? ó, o Em meu, determinadas... eu pontuando aqui, vou ter que entrar, porque eu fico para falar, ontem eu estava fazendo a musculação e o professor, o Gleison, né, ele é muito legal porque ele até estava pontuando isso comigo, né? Olha, que eu disse, para aí, deixa eu aprender, aprender um exercício novo, né? Eu disse, para aí, deixa eu assimilar ele no meu corpo, né? E eu vou daí sentindo, né? Ele disse, legal, tu traz para consciência, tu não vai sair tentando fazer, não. E isso quem me trouxe foi o yoga, a meditação. Isso. E uma coisa bem importante que eu até lembrei agora, porque eu já fiz musculação, né? Numa determinada época eu fiz musculação. Acho que eu estava começando a dar aulas de yoga. E foi o único ano que eu sempre entrava e saía, né? Em 3 meses eu saía da musculação. E aí nesse ano eu consegui fazer porque eu já estava dentro dessa prática mais consistente do yoga. Então eu fui com outra percepção para essa parte da musculação. E eu lembro muito bem que, porque é tudo muito metódico dentro da musculação, né? Então eu lembro muito bem que eu comecei a perceber que a minha panturrilha estava ficando muito desenhada. E aí eu disse, olha, eu não quero isso aqui, assim, eu estou... Como eu sempre tive eu sempre caminhei demais, eu morava, né, num lugar alto, então eu subia e descia escadaria, então eu sempre tive uma disposição muito boa nas pernas. Então, dentro dos exercícios, dentro daquela coisa mecânica, né, tinha lá a panturrilha. E aí eu disse, não, mas eu não quero isso. Não, mas está no cronograma. Eu disse, não, eu estou sentindo meu corpo. Legal, Eu isso é estou legal. sentindo que isso aqui não está ficando legal no meu corpo, né? E não é o que eu quero. Então, é essa disposição de você perceber realmente o que você quer no seu corpo e não ficar atrelando a imagens externas, porque muita gente está fazendo, então eu quero fazer igual, né? Isso não é a verdade, né? E aí a Até o gente volta próprio lá. yoga, né? Ali até tem gente que não é pro yoga, ou não quer fazer yoga, ou não sente chamado pro yoga, Tem o né? seu tempo, né? Tem o seu tempo de acolher tudo, né?
Então, a gente tem que começar a perceber esse movimento interno com mais propriedade. E essa parte, eu sempre falo da permissão, né? A gente tem que ter esse momento de se permitir também, porque muitas vezes a gente está fazendo por quê? Ah, porque todo mundo está fazendo, porque a coisa. Ah, porque eu tenho que fazer. Calma, como assim? Por que que você tem que fazer? Ah, é porque eu estou assim, assim, assim. Não, calma. Primeiro você tem que trabalhar essa permissão. Senão você vai fazer o quê? Na força do ódio, da raiva? Isso não é legal. Né? E muita gente hoje está se movimentando assim, né? Na força do ódio, da raiva, né? Não é da permissão. Né? Boa colocação tua, né? E E isso eu acho que é. isso vai. Isso, só complementando, eu acho que Não, isso vai perfeito. pegar bastante, já pega bastante esse ano e vai vir muito forte para o ano que vem, né? Porque o que está acontecendo, né, que eu vejo aqui, vejo pela astrologia e pela numerologia, né? Não sei como vocês aí que estão assistindo, né, veem, né? Eu vejo que, na verdade, eu sempre falo da tal das ditaduras, né? Ditadura, se passou a ditadura militar, mas nós estamos com uma ditadura digital agora, né? Isso não quer dizer, né? Eu estou aqui, eu trabalho como empreendedor digital também, né? Não estou dizendo que não presta. Não, não é isso, pelo amor, nem 8 nem 80, né? Vamos chegar, dá para ter um caminho do meio termo? Então, é Tem. maravilhoso. Olha que legal a gente estar aqui, né? Conversando, né? Poder, olha, eu estou em casa, a Ali está em casa, vocês aí, tranquilos, seja onde estiverem, mas olha, é maravilhoso isso, o dissipar do conhecimento, né? Os trabalhos, o dissipar, as pessoas terem liberdade para fazer, para buscar o conhecimento, sem ser só conhecimentos em faculdades, né? Então, é uma liberdade maravilhosa. Só que aí que tá, né? Isso pega bem o eixo de Leão, nós vamos pegar o Leão, falando pela astrologia, Lua em Leão esse ano, de 2024, sem personalidade. Lua em Leão quer dizer, entre milhares de outras informações, não tem personalidade, né? Então nós despersonalizamos, nós nos despersonalizamos para seguir essa questão do digital hoje, né? Que eu vejo, né? Fazendo uma crítica mesmo, tá? É crítica, né? E despersonalizamos a forma como a pessoa se comunica, né? Eu sei porque quando eu comecei deram uma cartilha. Eu disse, não vou fazer de acordo com essa cartilha. Eu vou pegar o que eu acho que é legal, consciência do corpo, que eu consigo, que eu acho legal, mas isso eu não pego, porque eu não sei, quando eu falo, eu intuo, eu estudo antes que eu vou falar, tenho conhecimento, mas eu não pego um teleprompter, né, que nem na TV o pessoal olha, eu não consigo fazer isso. Então, não me manda seguir regras, me dá pontinhos aqui que eu vou e sigo, que eu acho bem importante que preciso. Então, é uma despersonalização que há. Então, esse ano vai pedir que a gente tenha personalidade, resgate a nossa personalidade e, essencialmente, a gente veja o que é essencial para nós, tá? Porque aí a vida, os acontecimentos, aí o desafio, gente, sem fazer, né? A gente vai saber lidar com essas coisas, porque estamos aí para isso. O que está demais, a vida retira, né? Os excessos a vida pega e retira, né? Para que tu dê valor para aquilo que é essencial, tá? Aquilo que é importante. No caso, o que que acontece no eixo Leão e Aquário, pela astrologia, né? O eixo da criação, né? Que a gente chama. Então, Leão é a preocupação com o humano, né? Com a personalidade, cada um quer uma coisa, né? Cada um é um rei no seu sistema solar, seu Sol.
E Aquário, que é o mundo digital, o que nós estamos, acho que não estamos vivendo ainda Aquário, estamos nos preparando, porque é uma energia muito difícil para viver, né? É energia além, né? É uma liberdade, né? Vamos seguir todo mundo esse formato, né? Então, por exemplo, só a astrologia funciona, só o yoga funciona, só essa forma, esse formato do digital funciona, só esse tipo de comunicação funciona, né? Então, se tu não tiver ali, tu não tem sucesso, tu não presta, tu não tem conhecimento. Então, nós temos que cuidar muito disso, né? E eu estou falando por experiência de viver nesse mundo, né? Que eu tentei não, mas e depois eu vi que não adianta, tem que ir, né? Que nós mexe com o nosso ego, com a nossa vaidade, querer aparecer, todo mundo quer aparecer um pouquinho, seja muito ou pouco, pode não gostar de estar na fotografia, mas gosta, todo mundo tem o seu eu, né? Gosta, tem leão no seu mapa, de alguma forma, né? Quer ser reconhecido, amado, né? E esse momento desse eixo, né, de Leão e Aquário, ele muitas vezes esquece do afeto, do coração, né? Por isso o trabalho de recuperar essa área do coração. Eu estou mostrando aqui, mas não aparece, mas eu estou fazendo aqui do coração, porque é aqui que está a nossa individualidade, quem somos e o nosso diferencial aquariano, para que a gente vá para a rede de uma forma saudável, né? Porque eu vejo comigo, quando eu vejo, estou lá no extremo, aí eu vamos puxar para cá, opa, não estou me sentindo bem assim, cadê o resto? Cadê a vida? Cadê o contato com as pessoas? Cadê minha família? Cadê meus bichos que eu gosto? Para aí, vamos parar aí, né? Ritmo, manter um ritmo, né? Eu até falei do ano do atleta, o ano número 8, né? Número 8, Saturno, mas é número 8 também, que pede para ter o ritmo, né? O equilíbrio, né? Ir buscando o equilíbrio para a gente conseguir permanecer de uma forma saudável nas nossas realizações aqui, né? Então, eu acho que meio que está na hora que eu tinha combinado contigo, 1 hora, né? A gente passou um pouquinho. Vamos Tranquilo. respeitar, por causa do ano 8, que é o tempo também, Saturno, senão ele vai me cochichar, que já está me cochichando aqui. Os limites dos excessos, né? Deixa eu ver se passou 23, tudo bem. Então, nem 8 nem 80, vamos tentar praticar isso, né? Dar uma flexibilidade, passou um pouquinho, tudo bem, né? Mas a essência desse ano 8, né, é esse ritmo mais saudável, né, buscando, ajustando os desequilíbrios, né? Achei muito legal a colocação da Ali, né? E aí buscar saber, né? Vou vender sim, tô vendo, não estou fazendo manipulação, não estou vendendo mesmo mapa, gente, tá? Para saber no mapa, né, o que é essencial para você, o que te dá energia. A energia vai ser o desafio, tá? Termos energia, ter energia, né? Para que a gente se conecte. Se a gente não tem energia, a gente não consegue, não existe conexão, tá? A rede cai, tá? Então, vamos tentar. Isso é de dentro para fora. Se eu não tenho energia, tu não tem, tu não tem, tu não, o que está dentro vai para fora, acontece fora, reflete fora, para que a gente veja isso, senão a gente não consegue acreditar e se enxergar, tá? Ali, tu quer falar alguma coisinha aí no final aí para a gente finalizar? No final para Só finalizar? pegando
Só pegando esse gancho agora que você falou, né, para finalizar, o yoga ele traz bem essa questão, né, dos limites, né, da gente compreender os nossos limites, mas não limite para parar, mas para perceber como que eu posso agora, a partir dessa limitação, eu posso me reorganizar, posso buscar outros tipos de solução e aí, nesse sentido, quando você falou do mapa astral, é muito interessante isso, porque quando a gente se conecta a outras ferramentas, né, a gente vai dando essa possibilidade de uma leitura melhor sobre nós mesmos, né, e principalmente essa questão da responsabilidade, né? Eu acho que esse ano, como você falou, número 8, mas também Saturno, traz essa questão da responsabilidade, e eu acho que isso o yoga ele traz muito essa questão da responsabilidade, principalmente se a gente for pensar a prática do corpo, né? Quando eu estou aqui praticando um asana, uma postura, qual é a minha responsabilidade comigo mesmo, né? Com relação aos meus limites, eu estou respeitando isso, eu estou, ao mesmo tempo, desenvolvendo a minha liberdade, mas sabendo até onde essa liberdade pode ser bem aproveitada, ou eu estou indo para os excessos, ou mesmo para a procrastinação. Então, isso é muito importante e a gente precisa começar a compreender esses aspectos, né, com mais propriedade, desenvolvendo melhor a nossa inteligência, né, porque a gente está dentro de um padrão hoje da internet. Eu posso dizer isso porque eu comecei a trabalhar com computação quando nem tinha internet ainda, né? Já estou denunciando minha idade. Mas a internet é recente aqui, gente. Não é muito antiga, né? A gente acha que é muito antigo, mas eu comecei a trabalhar com computação quando eu tinha 18 anos. Né? Isso foi em 1992, né? E eu peguei todo esse movimento do começo da internet, né? De todas aquelas disquete, não sei o que, backup e tal, aquelas coisas todas. MS-DOS. Tudo, isso. Comecei pelo DOS. Então, o que acontece? Eu passei por tudo isso. Hoje eu sei, eu consigo ter uma valorização muito grande do que é a parte boa da internet, como você falou, isso aqui não é um monstro, né? Existe uma coisa muito linda, muito maravilhosa, mas qual é a minha responsabilidade sobre isso? Perfeito. Porque as gerações atuais, elas não sabem como que isso se desenvolveu. Ela está pegando agora dentro dessa loucura toda, né? E está sendo manipulada muitas vezes, né? Eu já não consigo ser manipulada por esse sistema, apesar de vez em quando eu me vejo cair um pouquinho, mas o que acontece? Por quê? Porque eu conheço ela desde o começo. Eu peguei ela bebê lá e eu assim, opa, hoje eu digo assim, não é esse caminho, né? Não é por aqui que a gente pode desenvolver realmente um trabalho com assistência, com inteligência, com responsabilidade. Então, essa responsabilidade eu acho que vai vir muito forte para a gente. E, nesse sentido, o yoga tem muito a contribuir, porque ele te chama para essa responsabilidade quando você está desenvolvendo o corpo, quando você está praticando o seu corpo físico, e não só o físico, mas o mental, você está sendo chamado para essa responsabilidade, para desenvolver isso e encontrar esse caminho saudável, esse caminho que vai te dar essa possibilidade de expansão de consciência. Muda a atitude, né? Eu vi muito isso, muda a atitude da gente. Sim, para a verdade. Justamente. Finalizei. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Ali. Muito, muito, muito obrigada mesmo, tá? Foi ótimo, ótimo. Foi ótimo, tá? Foi ótimo. Eu que te agradeço muito. Tá. Teu contato tá aí, né? Tá aí já no Yoga Vivência, né? O pessoal procura a Ali, né? E, gente, essa vez eu não vou largar aí na internet, tá? Essa vez eu vou deixar lá, eu vou dar uma editada aqui na nossa conversa e eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, tá bom? Tá? Então, só para eu não vou colocar na rede aí. Quer dizer, vou colocar uma no YouTube, tá? Cibele Criete. Tá bom? Um beijo bem grande, tá? Para Ali e para todos vocês. Um feliz ano, que nós vamos falar muito ainda, tá? Eu vou falando aos pouquinhos, parcelado.
Tchau. Gratidão, Cibele. Muito obrigado mesmo. De nada, Adorei. de nada. Beijo, também gostei. Ah.